A Câmara dos Deputados abriu processo para cassar o mandato de Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, que teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal esta manhã. Voltamos a Renata Lopretti. Essa é uma situação inédita para um deputado, Renata? O primeiro que cumprirá a pena de prisão no exercício do mandato desde a Constituição de 88, Mariana. Ele foi condenado em 2010 a mais de 13 anos por formação de quadrilha e peculato. Mas até agora esperava o julgamento dos recursos em liberdade e na cadeira de deputado. Os ministros do STF rejeitaram por 8-1 os recursos da defesa, chamados de embargos de declaração. Reconhecimento imediato do trânsito em julgado, emissão de mandado de execução da pena. Donadon foi condenado por peculato, crime praticado por funcionário público contra a administração, e formação de quadrilha. A pena estabelecida pelo STF é de 13 anos e 4 meses de prisão, por desviar quase 8,5 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia na década de 90. O advogado de Donadon pretende pedir uma revisão da decisão do Supremo. O único remédio cabível no que diz respeito à pena imposta e à situação da liberdade dele é uma revisão criminal. Para o Procurador-Geral da República, a prisão do deputado pode ser um precedente para o caso do Mensalão. Sem dúvida, as conclusões a que chegou o Supremo Tribunal Federal nesse caso deverão ter repercussão no caso da ação penal 470. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça já abriu um processo para cassar o mandato de Donadon. O deputado terá o direito, na CCJ, de apresentar a sua defesa de forma ampla e isto acontecendo num prazo de 5 sessões, será levado imediatamente ao plenário para decisão acerca do seu mandato. No Congresso, já se dá como certa a cassação do mandato de Donadon. Não importa se é deputado, senador ou presidente da República, tem que ser cumprido o mandado de segurança, o mandado de prisão. À noite, a Polícia Federal estava embaixo do prédio do deputado. Na iminência da prisão e da cassação de Natan Donadon, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta para que alguns casos de perda de mandato sejam decididos por voto aberto. A medida valeria, por exemplo, para deputados com condenação criminal e sentença transitada em julgado. É o caso de Donadon. A proposta precisa ser votada em outra comissão antes de seguir para o plenário. Duas importâncias nessa notícia. Primeiro, o ineditismo, num momento em que o Congresso, assim como os outros poderes, está acossado pelos protestos da rua. Segundo, porque isso é o ensaio do que deve acontecer com os 4 deputados condenados no Mensalão. É difícil, no atual ambiente, que a Câmara venha a rejeitar o voto aberto para alguns tipos de cassação que começou a ser aprovado hoje. Se não der tempo para que essa medida valha para Donadon, certamente vai dar tempo para que ela valha para os 4 do Mensalão. E hoje, depois de mandar prender o deputado Donadon, o Supremo deu posse ao advogado Luiz Roberto Barroso como novo ministro da Corte. Como manda o protocolo, depois do hino nacional, Barroso foi conduzido ao plenário pelo decano do STF, Celso de Mello, e pelo ministro mais recente, Teori Zavascki. A posse foi dada pelo presidente Joaquim Barbosa. Ao final da cerimônia, Barroso falou sobre o Mensalão e voltou a dizer que é preciso virar a página desse julgamento. Como a Cristiana disse um pouco antes aqui no jornal, o vento dos protestos sopra também sobre o Supremo Tribunal Federal. Barroso chega à corte num momento em que os principais atores do julgamento do Mensalão, inclusive as defesas, fazem previsões mais pessimistas do que faziam há um mês, por exemplo, sobre o futuro dos embargos, em 2 aspectos. Primeiro, sobre a admissibilidade dos embargos infringentes, aqueles capazes de reverter algumas sentenças. Antes, se dava como certo que a maioria do Supremo admitiria examinar esses embargos. Hoje, não mais. Segundo, a ideia de que vários ministros estariam colhendo o entendimento de que a prisão dos condenados a regime fechado poderia ser feita depois do julgamento dos embargos de declaração, que são esses que já estão lá prontos para serem julgados. Mariana. Obrigada, Renata.